Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. No próximo domingo nós vamos estudar a lição de número 6, paciência, evitando as dissensões. Você que não é subscrito ainda no nosso canal, subscreva no nosso canal Moldado e receba toda semana automaticamente os nossos vídeos de mensagens, estudos e os subsídios da Escola Dominical. Também visite o nosso site, moldado.com, estudos e mensagens. Lá você tem não só os vídeos, mas também tem todo o esboço de todos os estudos e as mensagens que temos postado. Você abençoa a minha vida e eu também te abençoo em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa lição, paciência, evitando as dissensões. A paciência fortalece a fé. A paciência dá vida às atitudes espirituais, equilibra as emoções. A paciência desenvolve maturidade ministerial. O sucesso do crente é a paciência na provação. Nós vamos falar da paciência, primeiramente vamos falar da paciência em 3 dimensões. A paciência nas provações, paciência nas orações e paciência nas intercessões. Mais para o final, nós vamos falar também sobre o prejuízo que causa a impaciência ou a falta de paciência. No mundo em que nós estamos vivendo, é necessário paciência e então o Senhor nos abençoa. Vamos falar da paciência como virtude do fruto do Espírito. E esta paciência, ela é o antídoto das dissensões. Quem tem paciência não briga, quem tem paciência não fuxica, quem tem paciência, ele não causa violência, não causa mal à sociedade. Quem tem paciência tem paz na vida, quem tem paciência é feliz. Quem tem a paciência como virtude do Espírito na sua vida, ele espera a volta de Cristo e está feliz com o Senhor. Paciência nas provações. A paciência nas provações, ela pode vir de várias maneiras, mas as que mais têm vindo sobre as famílias e que tem mais causado, às vezes, aflições, angústia, às vezes, desespero na humanidade, a aprovação financeira, a aprovação na saúde e a aprovação familiar. A aprovação financeira, ela vem uma empresa falida, uma empresa que fale, também a redução salarial, também o desemprego, a crise, né, do emprego, o desemprego. Isso sempre vai gerar dívidas para a família que viverá momentos de aflições. Então, nesta fase, todos os membros da família devem se reunir em oração e comprometer-se, não murmurar nesses momentos tão difíceis que quem não passou ainda vai passar, porque são os desertos da vida cristã que o Senhor permite para nos dar vitórias, para nos abençoar com gloriosas bênçãos dos céus. Então, é preciso se unir, a família deve se unir no momento de crise financeira e buscar a Deus, esperar no Senhor, sem murmurar, sem reclamar, e Deus dará vitória em nome de Jesus. Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, ou seja, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro aqui já previne o povo, já previne os crentes dessas provas que vêm sobre nós para nos provar. Elas vêm mesmo e nos prova, e nós precisamos ser aprovados nas provas.
quando você vai para o colégio, para a escola, ou se você já foi ou ainda vai, no final do ano passa-se uma prova. Se você não passar naquela prova, você vai repetir o ano. Com Deus também é a mesma coisa. Se você não passar na prova de Deus, Deus vai repetir a prova novamente até que você passe na prova de Deus, porque Ele quer abençoar a sua vida. Provação na saúde. Com a falta de hospitais e de médicos para atender a demanda de toda uma nação, em qualquer localidade onde existe isso, também fica difícil para um crente receber ou ter esse tipo de atendimento. Nesta fase, quando um membro da família ou quando alguém da família está enfrentando, está com uma doença, uma enfermidade, pode ser comum, ou às vezes uma enfermidade que gera maior crise, como desengano da medicina. Então, nesses momentos de crise quanto à saúde, o crente precisa se conscientizar, todo cristão precisa estar conscientizado que as enfermidades também vêm sobre nós para nos provar. É um tipo de provação que Deus permite para que passamos em uma prova qualquer, porque Ele também quer abençoar a nossa vida. Sendo uma doença comum ou uma outra com mais gravidade, o Senhor estará sempre no controle. Precisamos lembrar que o Senhor está sempre no controle da situação. Ele quer que o seu nome seja glorificado através da sua vida. Tiago 1:3, ele disse: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, a prova da vossa fé opera a paciência. Você precisa passar nessas provas e Deus então vai ricamente abençoar a sua vida. Provação familiar. A família é uma instituição de Deus. Ele formou primeiro a família e depois formou a igreja. Então, a família e a igreja são bênçãos de Deus para a humanidade. Portanto, desejamos que a nossa família seja uma família abençoada. Todos nós desejamos que a nossa família esteja na igreja, esteja adorando a Deus, esteja louvando o nome do Senhor, esteja cooperando na obra de Deus. Nós desejamos paz para a nossa família, desejamos alegria para a nossa família. Mas o Senhor, para nos provar, às vezes permite uma situação, um problema em algum membro da família, às vezes um cônjuge que desanima da fé cristã e volta ao mundo de pecados, às vezes um filho ou uma filha que se envolve com drogas, se envolve com o alcoolismo, se envolve com a prostituição, enfim, também um outro cônjuge que trai um ao outro, enfim, são problemas que acontecem dentro da família. E a família deve seguir a direção do Espírito Santo, deve seguir a orientação, conforme a orientação da palavra de Deus, e com paciência aguardar no Senhor, porque Ele vai dar a vitória, Ele está no controle também dessa situação, porque Deus quer ver a família bem, Deus quer ver a família abençoada, mas depende de você aguardar com paciência no Senhor. Esperar no Senhor, não é esperar reclamando, não é esperar murmurando, não é esperar falando mal dos outros, prejudicando as pessoas, não, é esperar no Senhor. Tiago 1:12, ele disse: bem-aventurado o homem que sofre a tentação ou que sofre a provação, porque quando você passa pela prova, quando Deus te aprova, quanto à provação que você sofreu, você vai ser abençoado, você vai sair fortalecido da prova, você vai sair abençoado da prova, Deus vai te abençoar, vai te enriquecer de bênçãos gloriosas, espirituais, financeiras, familiar, enfim. É necessário que você espere e aguarde no Senhor e Ele te dará a vitória em nome de Jesus.
paciência nas orações. Paciência nas orações. Às vezes não temos paciência nas orações. Oramos uma semana, paramos, depois começamos depois de 15 dias, paramos. Não, é necessário oração contínua e paciência até que o Senhor nos dê a bênção, até que o Senhor nos dê a vitória. Deus tem 3 respostas para as nossas orações. Ele responde sim, ou seja, já. Ele responde no momento, às vezes, a nossa oração. Mas ele, às vezes, diz assim, espera. E essa espera pode ser um mês, uma semana, pode ser um ano, pode ser uma década, e enfim, pode ser muito tempo, mas ele vai te abençoar. Se ele diz sim, ele abençoa já. Se ele diz espera, você deve esperar. Mas Deus também tem uma outra resposta para as nossas orações. Às vezes ele diz não, e nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Elias disse a Acabe que não iria chover. E não foi realmente, não foi aqui, não foi uma oração, Elias chegou e deu uma ordem, não vai chover. Deus confirmou a palavra de Elias. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E ainda durante esta seca de água, Elias desafiou os profetas de Baal. E nesse desafio era para provar qual era o verdadeiro Deus. Cada um oferecia um bezerro ao seu Deus, e o seu Deus, ou seja, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal oraram e pediram ao seu Deus até o meio-dia, depois profetizaram até o sacrifício da tarde, porém nada aconteceu. O Deus Baal não respondeu às orações dos seus profetas. E aí Elias toma a frente e vai ali, conserta o altar, coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, depois reparte ali o animal, coloca no altar, faz um rego em volta do altar e depois pede ainda que derrame água sobre o holocausto, o bezerro oferecido, o animal, e aquela água descia até o rego que ele fez em volta do altar. Foi por aí 150 litros de águas, mais ou menos, que foi derramado ali. E após isso, primeiramente ele chamou o povo chegou ali perto, porque tinha certeza que Deus iria abençoar. Faz uma curta oração. Deus então responde no momento a oração de Elias e destrói e consome a água, consome ali o holocausto. Então o Deus de Israel foi provado ali que ele era o Deus verdadeiro. Após isso, ele convida o povo, mata os profetas de Baal, e aí ele vai fazer uma outra oração. E nesta oração ele foi provado com paciência. Não foi como ele chegou lá e disse, olha, não vai chover, e não choveu. Não foi como também no desafio dos profetas de Baal, quando ele pediu e Deus abençoou rapidamente, Deus respondeu a sua oração rapidamente. Não, não foi assim. Ele colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e começou a pedir chuva. Começou a pedir a Deus que chovesse. E pedia para o seu servo que olhasse a cada momento de oração, que eu não sei quanto tempo de oração ele ficava ali, mas a cada tempo de oração ele pedia que o seu servo fosse olhar, ver se viria a chuva. O seu servo ia e voltava. E ele dizia, olha, não vejo nada. E nada não é resposta para quem tem paciência. Nada não é resposta para quem quer um milagre na vida. Nada não é resposta para quem quer as bênçãos de Deus. Nada não é resposta para quem tem as virtudes do Espírito Santo na sua vida. Nada não é resposta. Então Elias permaneceu pacientemente orando até que na sétima vez
voltou seu servo e disse então para Elias: vejo uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem. Então Elias se levantou e disse que viria uma grande chuva, e grande chuva então aconteceu. Às vezes está faltando paciência na sua vida, e esta paciência vem com uma vida de adoração, de glorificação, de exaltação a Deus. Em meio às crises, em meio aos problemas, em meio às orações, aquilo que nós queremos, precisamos esperar com paciência, mas esperar adorando, esperar louvando, esperar glorificando, esperar indo à igreja, esperar jejuando, esperar abençoando as pessoas, enfim, esperar sempre confiante que o Senhor vai dar a vitória. E então, grande chuva aconteceu ali e o povo foi abençoado com a chuva. Mas nós vemos aqui outro caso de oração paciente. Ana, ela fazia sempre as suas orações, pedia sempre ao Senhor de ano em ano e sempre pedindo a Deus, porque Ana era uma mulher estéril, ela queria ter filhos, ela não gerava filhos, era estéril. Seu marido, por isso, o seu marido casou com outra mulher chamada Penina. Era permitido na época que assim se fizesse. Se a mulher fosse estéril, o marido casava com outra para se ter filhos. Então ele tinha filhos com Penina, mas com Ana não tinha filhos. Mas Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Mesmo assim, Penina, por isso, zombava de Ana, irritava Ana, enfim, era sempre pisando no calcanhar, no pé de Ana. E Ana, então, vivia sempre angustiada e triste, sempre orando, permanecendo em oração e pedindo ao Senhor com paciência, até que o Senhor abriu a madre de Ana. Deus fez um milagre na vida de Ana e então ela gerou um filho. E quando ele nasceu, colocou o nome dele de Samuel. Todos conhecem Samuel. Então assim Deus abençoou Ana com paciência. Falta paciência às vezes para nós recebermos as bênçãos que nós queremos, atitudes, né? Diz aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que passado algum tempo, não foi na hora, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Do adultério de Davi com Batseba nasceu uma criança, e Deus feriu esta criança com uma enfermidade incurável. Davi então foi fazer o quê? Foi orar. Foi pedir ao Senhor com jejuns, e ali ele orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias orando, até que a criança morreu, e Deus não respondeu à oração de Davi, né? Então, segundo Samuel capítulo 12, versículo 15 a 18, diz: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Ou seja, Deus disse não para a oração de Davi. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e ele pediu ao Senhor, ele orou e pediu ao Senhor por 3 vezes que o Senhor livrasse ele daquela perturbação, um mensageiro de Satanás que o perturbava.
e que desviasse dele aquela perturbação. Mas Deus não atendeu às orações do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, cerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não respondeu às orações, a oração do apóstolo Paulo, neste caso aqui. Então, nós vemos aqui as 3 respostas que Deus pode dar na minha ou na sua oração. Às vezes ele diz sim, como ele disse para Elias, e ali nós vemos três diferentes casos, né? E no último caso, Elias teve que ter paciência. Nós vimos também no adultério de Davi, ou seja, na oração de Ana, Deus atendeu a oração de Ana, já Deus não respondeu a oração de Davi, não respondeu a oração do apóstolo Paulo nesses casos aqui. Então Deus pode responder sim, não, espera e não. Paciência nas intercessões, após os anjos terem cumprido uma missão na casa de Abraão, quando os anjos foram visitar Abraão para dizer a Abraão que o seu filho Isaque iria nascer. 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra destruir aquelas cidades em que habitavam os sobrinhos de Ló. E Abraão ficou a conversar com o Senhor. E Abraão ali, enquanto conversava com o Senhor, ele começou a interceder por Ló, que morava na cidade de Sodoma e Gomorra. E o Senhor, então, atendeu a intercessão de Abraão e respondeu, porque os anjos arrancaram Abraão e a sua família de Sodoma, e assim eles não foram destruídos naquela cidade. A intercessão de Abraão. Quando Herodes decidiu perseguir a igreja, perseguir e maltratar a igreja, ele matou Tiago à espada, porém prendeu Pedro. Pedro foi preso no cárcere e foi descansar, foi dormir, ele tinha paz com Deus, ele tinha tranquilidade, ele foi dormir. A igreja ficou sabendo que Pedro estava preso, então se reuniram em uma casa e foram interceder pelo apóstolo que estava na prisão. À noite apareceu ali um anjo e Pedro constatou como se fosse uma visão. O anjo então tirou Pedro da prisão, colocou lá fora, e só quando ele estava lá fora ele percebeu que não era uma visão, que tudo aquilo era real. É o que está escrito em Atos capítulo 12, o versículo 5 diz, versículo 5 e também versículos de 7 a 10. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, chegue-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a sua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Automaticamente, já tinha lá. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Resultado de intercessão. A mulher cananeia tinha uma filha que estava endemoniada.
e ela ficou sabendo que Jesus estava passando junto com os seus discípulos por aquelas cercanias de Sidom. E ela então saiu da sua casa e correu atrás de Jesus e corria e gritava para que o Senhor curasse a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada e precisava da compaixão, e pedia compaixão, pedia misericórdia. Os discípulos também, perturbado, ou seja, desesperado com aquela situação, dizia: Jesus, atende esta mulher que vem gritando atrás de nós. E Jesus então continuava andando, não parou naquela situação. A mulher correu e alcançou Jesus, se prostrou, adorou ao Senhor e pediu a sua misericórdia, que livrasse a sua filha daquele demônio que destruía a sua vida. Jesus, então, vendo a insistência daquela mulher, a paciência daquela mulher, a perseverança daquela mulher, também a humilhação que ela passou e também a adoração que ela fez ao Senhor, Jesus então disse: vai, a sua filha já está liberta. Resultado da intercessão da mãe por uma filha. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te dar livramento, Deus vai te abençoar. Continue intercedendo pela sua filha, pelo seu marido, continue intercedendo pela sua casa, pelo seu trabalho, continue intercedendo pelo seu amigo, continue intercedendo, porque o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Como deu vitória a esta mulher e como deu vitória a tantos outros, também você vai ser abençoado. Mateus 15, 21 a 28, a mulher cananeia. Nesses 3 casos de intercessão, houve paciência por esperar que as orações fossem respondidas. Em todos esses casos, por exemplo, a família de Ló foi salva pela intercessão de Abraão. Pedro foi solto da prisão pela intercessão da igreja. E a menina cananeia foi liberta do demônio pela intercessão de sua mãe. Mas em todos esses 3 casos houve espera. Para esperar, tem que ter paciência. Abraão esperou com paciência até ouvir, até saber que Ló tinha sido tirado da cidade de Sodoma e Gomorra. Aqui no caso de Ló, no caso de Pedro, a igreja intercedia e também teve paciência para esperar que Pedro fosse solto, e foi o que aconteceu. A mãe da menina endemoniada também persistiu, insistiu e esperou que o Senhor desse a sua bênção e a menina fosse liberta. Então houve paciência nessas intercessões. Se não for controlada a ansiedade, diz aqui que quem não tem paciência se precipita, né? Claro. E devido à ansiedade que ele tem, aí devido a essa ansiedade causa brigas, causa tumultos. Em muitos casos há problemas mais graves, como homicídios, suicídios, enfim, e entra às vezes no estado crônico de inquietação, sem falar das graves enfermidades que atraem pessoas que não têm paciência. Se não for controlada essa ansiedade, pode causar os surgimentos de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que afetam a saúde física e mental. Também outras doenças como gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefalia, alergias, são alguns exemplos de doenças causadas pela falta de paciência ou pela ansiedade. Também é responsável pelo surgimento de doenças psiconeurológicas e psico-oncológicas. Esses e outros problemas são os frutos
da impaciência, são prejuízos de quem não tem paciência. Precisamos de paciência, precisamos dessa virtude do fruto do Espírito na nossa vida, né? Senão vamos ter prejuízos. Por exemplo, Moisés não entrou na terra prometida por falta de paciência. Saul perdeu o reino e perdeu também a salvação por falta de paciência. O mundo não vai entrar no céu, ou seja, muitos não vão entrar no céu por falta de paciência, não tem paciência de esperar a vinda de Jesus. Muitas pessoas estão desistindo de servir a Deus, muitas pessoas estão abandonando a sua fé, porque não têm paciência em esperar o Senhor, estão voltando à vida de pecaminosidade, porque não têm paciência. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, ele nos dá um conselho, ele nos conforta, diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará, devemos esperar com paciência a vinda do Senhor. Veja que Israel saiu do Egito com destino a Canaã, mas Israel chegou em Canaã? Não, eles não chegaram em Canaã por causa da murmuração. E a murmuração, sabe por que as pessoas murmuram? Porque não têm paciência de esperar. Israel não entrou na terra prometida, saiu do Egito, não chegou à terra prometida porque murmuraram, não tiveram paciência. Também a mulher de Ló saiu de Sodoma, saiu de Sodoma com destino a Zoar. Ela não chegou a Zoar, porque foi desobediente. Muitos não têm paciência em viver uma vida de santificação. Muitos não têm paciência em observar, guardar e colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. São desobedientes, estão na igreja, saíram, a mulher de Ló saiu de Sodoma para chegar a Zoar, cidade tranquila, para viver tranquilamente com a família, mas os anjos disseram que não deveriam olhar para trás. Ela, por desobediência, olhou para trás e não entrou em Zoar. Virou ali uma estátua de sal. Não vire uma estátua de sal, viu? Seja obediente para que você chegue no céu. Muitos estão saindo do mundo e saem do mundo para chegar no céu e estão na igreja em desobediência. Não tem paciência de obedecer às normas, às regras da palavra de Deus, obedecer ao Senhor, obedecer aos líderes, obedecer, enfim, a quem deve ser submisso. Preferem fazer panelinhas na igreja, preferem fazer partidarismo na igreja, preferem fazer contendas na igreja. Essas pessoas não têm paciência, estão na igreja em desobediência, estão na igreja murmurando, estão na igreja reclamando e não vão chegar no céu. Saíram do mundo para entrar no céu, mas não vão entrar no céu porque murmuram, porque desobedecem, porque por falta de paciência. É necessário ter paciência para esperar o Senhor. Sabemos que Ele breve vem para levar a sua igreja, para levar o seu povo. Paciência é o ato de resistência à ansiedade. É preciso, quando nós temos paciência, nós resistimos à ansiedade. Resistimos e daí vencemos, porque a ansiedade, a impaciência está dentro de nós, mas a paciência, como a virtude do fruto do Espírito, vence toda a ansiedade e nós então glorificamos o nome do Senhor Jesus. Dissensões
é resultado de impaciência, dissensões, contendas, brigas, fuxicos, fofocas e outros problemas na igreja. É falta de quê? Falta de paciência, é resultado da impaciência. A impaciência causa isso. Quantos se violentam no trânsito? Quantas pessoas, crentes, pecam no trânsito, são violentos, porque não têm paciência, como a virtude do fruto do Espírito, no trânsito, em casa com a família, em meios familiares, no seu local de trabalho, não se comportam como crentes, não são pacientes, e por essa falta, por essa impaciência, acabam então sendo impacientes e provocando brigas e fazendo prejuízo, não só a ele, mas também à igreja do Senhor. Paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Quem tem paciência, né? Quem tem paciência prova que é uma pessoa espiritual. Quem tem paciência prova que tem maturidade cristã. E a paciência precisa ser trabalhado. Eu preciso trabalhar paciência na minha vida, porque eu sou impaciente, eu sou ansioso, mas eu preciso trabalhar isso na minha vida. Eu preciso ser paciente e eu vou trabalhando. O Senhor vai me ajudando, vai me abençoando e depois eu alcanço a bênção de Deus, porque eu insisti em ser uma pessoa paciente. Então, vamos ter paciência na nossa família, na sociedade, vamos ter paciência na igreja, vamos ter paciência e aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está próximo. E sabe quem Jesus vem buscar? Aqueles que com paciência estão o esperando. Você está esperando Jesus? Você tem paciência? Você está impaciente? Então ore, busque a presença de Deus. Ele tem bênçãos para a sua vida e você pede para o Senhor, diga: Senhor, eu quero ter paciência na tribulação, eu quero ter paciência na provação, eu quero ter paciência na oração, eu quero ter paciência na intercessão, eu quero ter paciência em todos os momentos da minha vida, Senhor, nas dificuldades, nos desafios, nos problemas encontrados em qualquer área da minha vida, Senhor. Eu quero paciência e o Senhor vai te dar vitória, vai te abençoar e você vai ter essa virtude do fruto do Espírito na sua vida e vai vencer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe os seus momentos de oração, de intercessão, de provação para que você vença. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais subsídios da Escola Bíblica Dominical. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.